Hello everybody, aqui é o professor Fábio e vamos começar a nossa aula sobre Word Formation. Aproveitando o material que vocês já trabalharam, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente fala de pessoas e atividades relacionadas a verbos e coisas do tipo. Então vamos trabalhar com uma coisa chamada suffixes. O que são suffixes? São palavras que você coloca, são na verdade fragmentos de palavras que vocês colocam ao final de palavras, que nós chamamos em inglês de root word, e elas modificam o significado dessas palavras, no caso, alterando sua categoria gramatical. Então a gente vai conhecer os sufixos er, or e est, ou ist, or. Para que servem esses sufixos? What the function of the suffixes? Alguma coisa assim. Bom, esses sufixos eles servem para que vocês saibam quem faz a atividade. Er é de todos os sufixos o mais comum. Ele é usado sempre depois de verbo. Então, na maior parte dos casos, ele vai transformar naquele que faz a ação, aquele que pratica profissionalmente, que seja, ou vai se referir ao objeto, mas que a gente vai ver depois. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Nós temos o verbo to write, que é o verbo escrever. Então, sempre que você colocar o verbo no infinitivo, nunca se esqueça de colocar o to. Então, to write quer dizer escrever. Então, quem que é a pessoa que escreve? O writer. Note que como o verbo to write já termina com E, eu só coloco um R. Então, não tem muita diferença aqui com relação a isso. As regras que vocês sabem, por exemplo, que se aplicaria ao ING ou ao ED, que vocês já conhecem, por exemplo, se eu tiver consoante, vogal e consoante, se eu tiver a palavra que termina com E, essas coisas valem para o IR também. E aí nós temos o verbo to paint, que é o verbo pintar. Então, quem que é o pintor? É o painter. Notem que eu acrescentado só o IR. To work, que é o verbo trabalhar. Então, o trabalhador vira worker. E aqui vale um comentário. Em inglês, nós temos também o termo employee e staff para worker, para aquele que trabalha. O que muda na prática? Absolutamente nada. O verbo e o substantivo derivados e as palavras que são substantivas sem ter um verbo, elas se referem à mesma coisa, a pessoa que trabalha. O que muda um pouquinho talvez seja a questão de uso. Quando você utiliza worker, que é o mais comum, é o trabalhador em geral. Staff normalmente é o trabalhador dentro de uma equipe, mais usado no empresarial, inclusive. E o employee é aquele que é empregado por alguém. Então, é basicamente essa diferença, talvez, de uso, mas na prática significa a mesma coisa. To shop. É aqui que entra um verbo que nós não temos em português. Shop é o ato de ir comprar em uma loja. Você pode utilizar o verbo to buy sem problema nenhum, que inclusive dá na mesma que vai acontecer aqui. Quando você pega o to shop é o ato de você ir numa loja comprar alguma coisa. E aí você vai ter o shopper, que é o comprador. Só que o shopper é um tipo específico de comprador. É aquele que vai em lojas. Então, se você vai numa loja comprar alguma coisa, você é um shopper. Então, o to shop aqui tem uma explicação bem breve, tem uma diferença no slang, uma gíria em inglês britânico. To shop em inglês britânico quer dizer você denunciar alguém à polícia. Você entregar alguém. Não é a mesma coisa que você dedurar alguém, não é o caso.
Mas, por exemplo, imagina que você viu lá alguma coisa acontecendo e você ligou pro Disque Denúncia. Na Inglaterra eu não vou lembrar qual que é o número, tem que em inglês, lá nos Estados Unidos é o 911 ou 911, como eles chamam. Então, to shout é você denunciar alguém. E só vale no inglês britânico. No inglês americano não tem significado, não é usado para isso pelo menos. O verbo to teach. To teach é o verbo ensinar, que vai dar o teacher. Aqui eu esqueci de colocar o ER, mas é o teacher. Então, to teach, teacher. Agora, algumas palavrinhas vão usar OR no lugar de ER. E como que você vai saber disso? Aí você não tem muito o que fazer, você tem que dar uma estudada para descobrir qual vai qual. Em geral, não são muitas palavras em inglês que vão receber OR. Muitas delas são palavras de origem latina, mas não caiam muito nessa. Em geral, para ficar mais fácil saber quais são OR, vocês vão ver que elas são mais parecidas com palavras em português na sua maioria. Como, por exemplo, donor, que é doador, que vem do verbo to donate, e actor, que é ator, que vem do verbo to act, que significa agir, que significa atuar. Você poderia também falar, professor, mas tem gente que fala que tem actress. Ainda existe actress, é usado bastante, mas existe uma tendência no inglês a gente ter esses cargos que você tem uma palavra masculina e feminino, essa palavra no feminino desaparecer. Então, está sendo mais frequente, cada vez mais frequente, actor designar ator e atriz. Agora, temos dois casos especiais aqui. Aliás, um caso especial aqui. Cook e cooker. Cook, ele significa o verbo cozinhar, verbo to cook. Porém, se você quiser se referir a cozinheiro, você pode usar o verbo to cook, sem problema nenhum. Porque cooker, ele é mais designado para quando você se refere a coisas. Então, por exemplo, rice cooker, que é o cozinheiro de arroz. Quer dizer, cozinheiro de arroz não, é a máquina que cozinha arroz. Esse é um rice cooker. Na verdade, rice cooker pot seria o nome correto. Então, quando você utilizar o cooker, você está se referindo a aparelhos. Inclusive, nos Estados Unidos, existe um aparelho muito interessante chamado slow cooker, que é um tipo de panela elétrica que cozinha devagar. Electric cooker, por exemplo, é a nossa panela elétrica. Então, quando você vai se referir a um objeto, o cooker vai ser usado com certeza, mas o cozinheiro é usado cook. Mas alguém pode pensar aqui, mas professor, também não tem o termo chef, que se refere aqui em cozinha? Mas chef, ele é um outro tipo de job title que se refere a quem trabalha com alta cozinha ou um título, um cargo que você tem em determinado restaurante, em determinada empresa. Agora, quando você tem músicos, aí a coisa muda de figura. Porque você tem o termo musician, que é o geral, mas quando você tem pessoas que tocam instrumentos, você coloca o ist. Por exemplo, pianist, que é a pessoa que toca piano, pianista ou a pianista. Aí você tem, por exemplo, physicist, que também é um outro exemplo de ist. Eu vou colocar aqui algumas coisas que utilizam ist. Normalmente o que coloca ist não são verbos, porque vem de physics. Physics é física, physicist, físico. Vocalist é o vocalista, que pode ser chamado também de singer. Qual é a diferença entre vocalist e singer? Na prática, nenhuma. O que eventualmente pode mudar é que vocalist é um papel dentro de um grupo e o singer é aquele que canta, no geral. Mas qualquer um que você utilizar dá no mesmo. Não faz diferença nenhuma na prática.
keyboardist é aquele que toca teclado, ou tecladista. Mas acontece que para alguns instrumentos existe um termo chamado player. Então eu tenho o keyboard player, que também é o tecladista. Qual que eu vou utilizar com mais frequência? Keyboard ou keyboardist? Dá no mesmo. A mim, na verdade, assim, eu vejo muito pouco keyboardist quando a gente vai pegar encarte de CD, quando você vai ver informação de banda, mas não tem diferença. Tanto faz. Isso vale também para quando a gente está falando, por exemplo, de guitarrista. Guitarrista pode ser chamado de guitarist ou de guitar player. Não tem diferença nenhuma. Guitarist, teoricamente, seria até mais correto. Aí, se você tiver alguém que toque violão, um violonista, você vai ter um electric guitar player, ou acoustic guitar player, ou acoustic guitarist. Tanto mesmo. A diferença é que, no caso aqui, o player é usado com um pouco mais de frequência. Mas não tem problema qual for utilizar aqui. E o ele também é usado quando eu quero falar de coisas que têm uma função. Então, uma coisa que é legal da gente saber aqui é ER serve para coisas e para pessoas que, no caso de coisas, são normalmente eletrodomésticos, são aparelhos com alguma função específica. Então, por exemplo, grater, que é um ralador. Então, o verbo to grate quer dizer o verbo ralar. Bottle opener é o abridor de garrafas, aquilo que abre garrafas. Stapler é o grampeador. Então, to staple é grampear. E, basicamente, tudo que tem uma determinada função, a gente coloca desse jeito. Então, basicamente, turma, é isso. Na parte de formação de palavras é uma aula curtinha, uma aula tranquila. Espero que vocês tenham gostado. E, aliás, antes que eu me esqueça, eu já estava me despedindo aqui e não tinha acabado. Tem o Pencil Sharpener, que é o apontador de lápis. Aliás, Sharpener é qualquer coisa que afia ou amola. Tanto que, quando você vai falar, por exemplo, de afiador de facas, é o knife sharpener. Porque to sharp é deixar mais fino, é deixar apontado. O sharp, normalmente, é aquilo que aponta ou afia.